Oralidade, aspectos não linguísticos paralinguísticos no ato da fala. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, onde iremos falar sobre a oralidade e dentro dela apresentar os aspectos não linguísticos no ato da fala e suas características. Afinal, o que é paralinguístico? Palavra difícil, né? Paralinguístico é o estudo da linguagem não verbal, onde encontramos os aspectos não verbais que acompanham a comunicação verbal. Esses aspectos incluem o tom de voz, o ritmo da fala, o volume de voz e até mesmo as pausas utilizadas na pronúncia verbal e outras características que acompanham a própria fala. Podemos perceber as características em uma pessoa que está feliz, está triste, está bem ou mal, cansado e disposto e muito mais. Agora vamos ver alguns exemplos dos aspectos paralinguísticos na fala. Um deles é a intensidade da voz. Uma pessoa calma, ela vai se expressar calma, com pronúncias, com pausas, para você conseguir ouvir ela melhor e compreender também o que ela vai estar falando. Já uma pessoa brava, ela vai alterar o tom de voz, você não vai conseguir entender muito o que ela vai estar falando, ela vai ter que repetir e ela vai acabar ficando mais nervosa ainda e brava por você não estar compreendendo ela, Então, é uma pessoa que vai estar muito exaltada e ela não vai conseguir se expressar melhor e nem com clareza para você compreender o que ela quer falar. Outro aspecto paralinguístico é o ritmo da fala. Uma pessoa tranquila, como expliquei ali da pessoa calma, ela vai explicar, vai estar falando com uma voz mais tranquila, com uma voz mais calma, vai transmitir paz para você. Já uma pessoa nervosa, ela vai gaguejar, ela não vai conseguir se expressar bem, ela não vai conseguir levar o que ela quer falar para você com tanta clareza. É que nem uma pessoa brava, vai estar falando, e você não vai conseguir compreender nada do que ela vai estar falando. E outro aspecto paralinguístico no ato da fala também são as pausas utilizadas na pronúncia verbal, como eu já tinha citado. As pausas utilizadas na pronúncia verbal, você vai estar falando, uma frase, uma conversa normal, e você vai acabar parando um pouco para depois continuar falando o que você quer falar, ou até mesmo vai estar perguntando no final, e depois falando também. Por exemplo, você está falando uma frase e termina com um né. Então, você já está fazendo uma pausa. Ou esse você vai estar pensando no que você vai continuar a falar. Tipo, Então, também você vai falar tipo uma árvore com passarinhos. Então, é assim que você vai estar, compreendendo. A palavra então, bem, a. Então, essas são algumas pronúncias verbais com que você vai conseguir entender, as pausas utilizadas nessa pronúncia. Então, essas são algumas palavras para você reconhecer quando tem uma pausa utilizada junto com uma frase ou em uma conversa. E agora, a gente vai ver um gráfico que mostra sobre uma fala entre duas pessoas. Dentro de uma fala, de uma pronúncia de fala entre duas pessoas ou mais, você vai encontrar 10% das palavras, 35% é o tom de voz que ela vai se dirigir e os outros 55% são gestos, com a mão, com a expressão facial, até mesmo com a expressão do corpo. E outras características dos aspectos não linguísticos ainda podem ser vistos também em expressões faciais. Como eu já tinha dito, uma pessoa feliz, você vai ver que ela vai estar expressando um sorriso no rosto. Uma pessoa triste, ela vai estar mais acanhada, mais na dela, mais num canto e com uma cara mais triste mesmo, Então, assim, você já vai conseguir ver também que ela está expressando um aspecto não linguístico na expressão facial. Uma pessoa surpresa, ela vai conseguir expressar com uma cara que vai estar surpreso, com alguma cena, com algum presente. E outras expressões também.
Então, resumindo, os aspectos não linguísticos é a linguagem não verbal, porque não extraímos o significado do conteúdo literal das palavras, mas sim da maneira como é expressada as palavras, né? Então, a pessoa vai estar falando, esse é o conteúdo literal. Ela vai estar falando e você vai estar ouvindo. Mas nessa fala, o aspecto não linguístico é uma linguagem não verbal, né? Então, você vai encontrar o aspecto não linguístico numa frase que não é verbal. Você vai ouvir, só que você vai encontrar o aspecto não linguístico na expressão das palavras, na expressão facial, né? Como também falei na expressão corporal, como a pessoa vai estar se reagindo naquela hora da conversa, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção, galerinha. Tchau, tchau!